A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste neste momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pibari. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Amém? Se é a sua primeira vez no canal, peço que você deixe um like, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais e deixe um comentário também. Tudo isso vai ajudar a esse trabalho alcançar mais vidas e para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco. Nós batemos os 70 inscritos e eu dou toda a honra e toda a glória ao Senhor por isso e louvo a Deus pela sua vida que tem acompanhado esse trabalho e tem assumido esse compromisso de ler a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu. E desde já eu agradeço a todos que têm deixado palavras de encorajamento, palavras de bênção nos comentários. Nós lemos e nós somos tremendamente edificados pelas suas palavras de bênção e suas palavras de encorajamento. Que Deus te abençoe muito pelo tempo que você está dedicando à palavra do Senhor. E hoje é dia 14 de janeiro e nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Se é a sua primeira vez aqui, nós temos postado os vídeos diários que entram no ar meia-noite, horário de Boston, e então tem leituras diárias desde o dia 1º de janeiro deste ano, 2022. Então tem lá dia 1º, dia 2º, dia 3º, 4, 5, até hoje, dia 14. E nós vamos continuar fazendo isso, se assim Deus nos abençoar, até o final do ano, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e vamos então ler a palavra do Senhor hoje. Jacó deixa Labão. Se há um lapso de caráter moral que aflige os personagens bíblicos, incluindo o povo especial de Deus, é a desonestidade e a trapaça. Com medo de que Labão não o deixasse sair, Jacó secretamente foge com sua família e rebanhos. Para piorar a situação, Raquel pega alguns deuses domésticos pertencentes a seu pai e depois encobre seu roubo mentindo para ele. Depois que Jacó e Labão trocam acusações, eles resolvem suas diferenças estabelecendo um trato mútuo de paz. Em todas as relações entre Jacó e Labão, e novamente na conduta repreensível de Raquel, há um lembrete de que Deus pode operar sua vontade mesmo por meio de homens e mulheres que compartilham as fragilidades do caráter moral. Nós vamos então a Gênesis capítulo 31. Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel,
onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois não vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Por que toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos? Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Labão segue no encalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, reuniu os seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: porque tive medo. Pensei assim: para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós 2. 20 anos eu estive com o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias.
Mas Deus ouviu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Aliança entre Labão e Jacó. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. Que posso fazer a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu como coluna, e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram ajuntar as pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, mas Jacó lhe chamou de Galeede. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede e Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Jacó volta a Canaã. Percebendo que vai passar pelo território ocupado por Esaú e apreensivo com a ameaça sobre a qual deixou Canaã, Jacó faz uma cuidadosa preparação antecipando o encontro com Esaú. Enquanto espera na incerteza, Jacó é encontrado lutando misteriosamente com Deus. De alguma forma, Deus se apresenta a Jacó como um ser humano. Por que Jacó está lutando não é dado neste relato, mas sua luta física não é diferente da luta espiritual de uma pessoa que pode estar para enfrentar um conflito ou talvez a morte. De qualquer forma, há duas consequências bastante importantes. Uma se refere a uma lei alimentar que os descendentes de Jacó observarão, e a outra sugere que o nome de Jacó será alterado. Quando Jacó parte nesta jornada de Gileade a Canaã, ele é recebido por mensageiros de Deus que renovam a garantia de que Deus estará com ele em sua jornada. Gênesis capítulo 32. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó se reconcilia com Esaú. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo.
pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 tesouros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é? Para onde você vai? De quem são estes animais que você vem trazendo? Responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú, quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim, mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vaú do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram Jacó e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente,
porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Amém? Louvado seja Deus, o Deus de Israel. Amém? Deus que tem nos dado esta palavra. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, amados. Eu vejo o cuidado que Deus tem por Jacó e pelos seus. Quando Labão se levanta para ferir Jacó, Deus vem ao socorro e fala diretamente com Labão e impede ele de tocar na vida de Jacó. E da mesma maneira, Deus trabalha a nosso favor. A palavra do Senhor diz que Deus cuida dos seus. Então, nós podemos descansar na certeza de que Deus está cuidando de nós. Nós que temos as promessas de Deus, nós que temos a promessa da vida eterna, nada pode nos tocar. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós podemos descansar nesta certeza hoje, que Deus está cuidando de nós. Outra coisa que me chamou a atenção neste texto, irmãos, a atitude de Jacó. Depois que Jacó tem aquele encontro com o anjo do Senhor, e ele luta com o anjo, e ele é ali tocado na coxa, e ele é abençoado pelo anjo do Senhor, e o nome de Jacó é mudado, nós vemos também uma atitude muito exemplar e muito de acordo com o ensinamento que o Senhor Jesus deixou para nós. O Senhor Jesus disse certa vez que se nós estamos indo levar a nossa oferta e nós lembrarmos que alguém tem algo contra nós, nós devemos deixar a nossa oferta no altar e ir se consertar com aquela pessoa primeiro e depois oferecer a oferta, porque se nós não fizermos isso, aquela pessoa pode nos levar perante o juiz pode nos condenar e nos colocar no cárcere, e o carcereiro vai nos reter ali no cárcere até nós pagarmos aquela dívida, e o Senhor Jesus disse que no cárcere ali haveria ranger de dentes e sofrimento naquele cárcere. Isso é um princípio que o Senhor Jesus nos ensinou. E Jacó, ele está agindo de acordo com este princípio. Olha só o que Jacó está fazendo, amados. Jacó ele ouviu a palavra do Senhor quando ele estava ainda com Labão, e Deus mandou Jacó voltar para a terra prometida, para a terra que Deus havia prometido para a sua descendência. Deus falou para Jacó: Jacó, chegou o tempo de você sair da casa do seu tio Labão e voltar para Canaã, para a terra que eu te prometi. Mas em sua caminhada até a terra de Canaã,
Jacó, ele vai se deparar com alguém que tem algo contra ele. Ele vai se deparar contra alguém que ele fraudou, alguém de quem ele enganou, e é seu irmão Esaú. Então Jacó, ele tem o cuidado de buscar uma reconciliação com seu irmão. E ele pega as melhores coisas que ele tem e ele coloca várias etapas, e ali são várias etapas de perdão que Jacó está pedindo ao seu irmão. Às vezes, amados, nós precisamos nos reconciliar e não é uma só vez. Às vezes a reconciliação ela vai exigir etapas e isso parte de nós. Quando nós estamos no erro, nós precisamos buscar a reconciliação. É isso que o Senhor Jesus nos ensina e é isso que Jacó está fazendo. É um exemplo lindo que nós podemos seguir aqui de Jacó, deste homem que havia tido um encontro com Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma, amados, que aquele encontro que Jacó teve com Deus, as promessas que Deus havia feito a Jacó, tudo isso vem contribuindo para mudar o caráter de Jacó, para fazer com que Jacó se transforme num homem que se arrepende dos seus erros, num homem que pede perdão. E da mesma forma, amados, a graça e a misericórdia de Deus, ela precisa ter este efeito em nossas vidas. Nós precisamos ver quão grande é a graça e a misericórdia de Deus, quão grande é o seu amor, quão grandes são as suas promessas. E isso precisa nos levar a nos reconciliarmos não somente com o Senhor, todos os dias pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e não somente a Deus, mas também ao nosso próximo, e buscar viver em comunhão, em paz com todos. Também é outro princípio que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele fala que nós precisamos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, vamos meditar nisso hoje, amém? Talvez eu estou precisando me reconciliar com Deus, talvez eu estou precisando me reconciliar com alguém, e talvez por isso o meu clamor, a minha oferta, o meu louvor, a minha adoração não tem chegado ao Senhor e Deus não tem respondido. É algo para nós meditarmos, amém? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações hoje e trabalhar e nos mostrar, sondar, como o salmista diz, sondar o nosso interior e ver se há em nós algum caminho errado e nos guiar pelo caminho da reconciliação, o caminho do arrependimento, o caminho que vai nos levar à vida eterna, o caminho que Cristo Jesus trilhou para nós, o caminho que Ele mesmo é. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje, pelo seu compromisso em ler a palavra do Senhor, em meditar na palavra do Senhor. Amanhã nós estaremos de volta aqui, continuando a ler a palavra do Senhor neste propósito de ler toda a Bíblia neste ano de 2022. Se você é a sua primeira vez aqui no canal, mais uma vez peço que você se inscreva no canal, acione o sininho, dê um like no vídeo, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais que você costuma usar. Isso tudo vai ajudar com que este conteúdo, esta mensagem chegue aos ouvidos e aos corações de mais e mais pessoas, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022, amém? Que Deus te abençoe e te guarde a você e sua família, e amanhã nós estaremos aqui novamente lendo a palavra do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém.